Fala pessoal, Prof. Aimoré de Matemática aqui. Vamos para o quarto vídeo desse projeto de revisão, reforço e nivelamento oferecido pela equipe de matemática do Colégio Pedro II no campus São Cristóvão 3. O tema da aula de hoje são as equações do primeiro grau. E para você resolver uma equação do primeiro grau, basicamente nós aplicamos dois princípios. O princípio aditivo e o princípio multiplicativo. O princípio aditivo, ao somar ou subtrair uma mesma quantidade aos dois membros da equação, obtemos equações equivalentes. Então, o que nós temos aqui? X menos 12 é igual a 25. Nós vamos procurar que número, que subtraído de 12 vai dar 25. Qual vai ser o objetivo dessa nossa manipulação? É deixar o x sozinho na equação. É chegar a alguma coisa tipo x igual a um número aqui. Para isso, eu vou pensar em anular essa operação sobre o x, que é o menos 12. Então, eu vou pensar no quê? Mais 12. Porque o menos 12 com o mais 12, essas duas operações vão se anular. E, para manter a ideia do princípio, eu vou somar 12 para o outro lado também, que aí no segundo membro, que assim o princípio aditivo me garante que o resultado, o conjunto de solução, não vai se alterar. Então, o que vai acontecer aqui? Menos 12 mais 12, cancelou, foi embora. E 25 mais 12, 37. Então, o x inicialmente é 37. Então, o conjunto solução é 37. De um método prático, porque ficar escrevendo mais 12 de um lado, mais 12 do outro, e é o que você não vê no quadro. Aqui no Brasil, a gente não tem o costume de ficar aplicando o princípio desse jeito, escrevendo passo a passo. O que a gente faz? A gente pega aqui o menos 12 e joga para lá. Eu fofamente chamo isso de teorema do passa para lá. Você pega o menos 12 e passa para lá. Mas aí o que vai acontecer? É a operação inversa. Então aqui, mais 12. Então, x igual a 37. É a aplicação do princípio aditivo, só que de um jeito mais prático, mais dinâmico. O princípio multiplicativo, ao multiplicar ou dividir uma mesma quantidade, não nula no caso da divisão, aos dois membros da equação, obtemos equações equivalentes. Ou seja, o princípio multiplicativo você pode multiplicar os dois membros da equação por qualquer número, você não vai alterar o conjunto de solução. E também dividir os dois membros por um mesmo número, sendo que esse número não pode ser zero. Então eu tenho aqui 4x igual a 52. O que eu vou fazer? Eu vou imaginar que eu estou dividindo por 4. Por quê? Eu vou tentar sempre reverter a operação aplicada ao x. Então, qual é a operação? 4 vezes x. 4x é 4 vezes x. Então, para cancelar isso, eu vou dividir por x, por 4. Para não alterar, eu divido por 4 aqui o 52. Então, 4x dividido por 4 vai cancelar. X, 52 dividido por 4 vai dar 13. Então, a solução aqui nesse caso é 13. De jeitinho prático, Você tem aqui o 4 vezes x, está multiplicando, passou para lá, jogou para o outro lado, 52 dividido por 4. Na resolução de equações, geralmente, nós damos preferência à escrita em forma de fração, ao invés de ficar escrevendo a divisão, Então, geralmente é mais prático usar assim, 52 dividido por 4, e aí vai dar os mesmos 13, beleza? Aqui eu estou colocando uma equação um pouquinho mais complexa do que a anterior, para vermos os dois princípios ao mesmo tempo. E aí, o que acontece? Tem 4 equações iguais. Eu vou fazer do jeito, aplicando o princípio, devagarzinho, e depois ao mesmo tempo, que é o preferível, E mesma coisa com o processo prático, devagarzinho e no final ali, fazendo tudo ao mesmo tempo. Então, aqui no caso, eu tenho 4x mais 17 igual a 52 menos x. Eu vou começar aplicando o princípio, tentando, eu quero sempre o objetivo, x igual, aí aqui do lado de cá, um número. Então, eu vou ficar olhando o número do lado esquerdo, no primeiro membro, eu vou tentar jogar para o lado direito. E a letra do lado direito, eu vou tentar jogar para o lado esquerdo. Então, eu vou começar aqui somando x ao segundo membro. Então, eu vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Eu vou somar x também, que assim eu preservo, eu mantenho a integridade da equação, vamos dizer assim. Então, 4x mais x dá 5x, mais 17, igual 52. Aí agora, o menos x mais x cancelou. Agora, a mesma coisa com o 17. Eu vou tirar o 17, sempre pensando na operação inversa, e eu vou aplicar do mesmo modo aqui no segundo membro. Então, 5x mais 17 menos 17 cancelou. 52 menos 17 dá 35. E agora eu vou aplicar o princípio multiplicativo. Veja,
princípio aditivo e princípio multiplicativo. Quando você pensa na expressão numérica, a multiplicação vem sempre antes da adição. No caso da aplicação dos princípios, é no sentido inverso. Como eu estou querendo reverter as operações, eu estou fazendo o caminho contrário. Então, eu primeiro aplico os princípios aditivos, tá? Quantos forem necessários, para depois aplicar o princípio multiplicativo. Então, eu tenho aqui 5x igual a 35, eu vou aplicar o princípio multiplicativo, mas no caso, vou dividir por 5 nos dois membros, porque o meu objetivo é deixar o x sozinho ali, cancelar qualquer operação que esteja sobre o x. Então, 5x sobre 5 acabou, fica apenas o x, 35 por 5 dá 7. Então, x igual a 7 é a solução, beleza? É isso. No jeito prático, né, o que vai acontecer? Eu vou pegar aqui o menos x e eu vou jogar para lá. Teorema do passa para lá. 4x mais x, né, mais 17, igual a 52. 4x mais x, 5x, mais 17, igual a 52. E o mais 17 eu vou jogar para lá. 5x igual a 52 menos 17, que vai dar os mesmos 35, né? E o x igual a 7. Do mesmo jeitinho, já colocando direto aqui, porque o espaço acabou, né? Agora, a ideia é fazer isso de modo mais prático. Aplicando o princípio de modo mais prático, rapidamente, ó, já me liguei que tem o mais 17 ali, o que eu faço? Menos 17. Tem o menos x ali, mais x, né? Então, isso tem que ser aplicado nos dois membros. Então, eu vou colocar o mais x aqui também e vou colocar o menos 17 aqui também, fazendo tudo ao mesmo tempo. Então, aqui, ó, 4x mais x, 5x, mais 17 menos 17, já foi. Menos x mais x, 52 menos 17, 35. E agora aqui aplico o multiplicativo, x igual a 7, né? Direitinho, aplicando os princípios. E aqui, né, do jeito prático, que é o que a gente faz em sala de aula, né? Eu pego mais 17, jogo para lá, vai ficar menos 17. Eu pego menos x, jogo para lá, vai ficar mais x. Então aqui, ó, 4x mais x igual a 52, mais 17 foi, virou menos 17. 5x igual a 35, x igual a 5, né? Do mesmo jeitinho, joga, passa para lá, 35 por 5 é 7, beleza? A ideia é essa. E todos, né, graças a Deus, dando o mesmo conjunto de solução. Beleza, então agora vamos diretamente para a resolução da lista, começando aqui com alguns problemas, tá? E aí você tem uma dificuldade a mais, que é você montar a equação que você vai aplicar. E é claro que você pode usar o raciocínio e resolver até mentalmente, né? Você não precisa nem montar. Eu vou montar sempre porque é aquilo, do fácil para o difícil. Se você tentar começar a organizar, montar as equações, quando o problema é mais complexo, você vai ter muito mais dificuldade. Então você treina a montagem, a criação da equação em problemas simples, para quando você tiver com um problema mais complexo, você já vai ter uma habilidade maior para fazer isso. Então, beleza. Qual é o número que adicionado a 5 é igual à sua metade mais 7? Então, qual é o número? Não sei. Então, esse número vai ser o x. Então, o que vai acontecer? O número é adicionado a 5. Adição, adicionado é mais. Então, eu vou ter aqui, ó, x adicionado a 5. É igual, né? Um sinalzinho de igual, beleza. Sua metade mais 7. Sua metade, então, é metade do x. Você pensa, metade é dividido por 2. Só que essa escrita ela não é boa para equação. Então, eu vou chegar aqui, ó, x sobre 2, tá? Mais 7. Então, beleza, mais 7 adicionado a 7. Pronto, a equação está montada. X mais 5 igual x sobre 2 mais 7. Aplicação dos princípios, então vamos lá. Ó, x menos x sobre 2 igual 7 menos 5. Teorema do passa para lá, passa para cá. Pá. Então, x menos 2, x menos x sobre 2 igual a 2. Agora, x menos x sobre 2 igual a 2, eu tenho 1 sobre 2, tenho 1 dividido por 2, eu vou multiplicar tudo por 2. Né? Princípio multiplicativo aqui, purinho. E aí, eu multiplico todos os membros da equação. Então, eu vou botar 2x menos x sobre 2 vezes 2 vai cancelar. Então, vai ficar só o x igual a 4. Então, x igual a 4. Conjunto de solução aqui é 4. Uma outra estratégia também é você pegar um número que você encontrou e reler o enunciado
aplicando esse número para verificação se você fez tudo certinho e se o que você encontrou é adequado ao contexto do problema. Então, qual é o número que é adicionado a 5? No caso 4, então 4 adicionado a 5 vai dar 9, é igual a sua metade mais 7. Metade de 4 é 2, mais 7 vai dar 9 também. Então bateu certinho, é ele mesmo. O triplo de um número, não sei, é x. O triplo de um número, 3x, menos 40, é igual a sua metade mais 20. É igual a sua metade do número mais 20. Aqui é muito importante essa questão da vírgula, tá? O triplo de um número, dá uma pequena pausa, menos 40. Então, se eu não tivesse essa vírgula, eu poderia interpretar o triplo de quem? Um número menos 40. Né? Então, o 40 entraria no triplo também, se não tivesse essa vírgula. Mas do jeito que está, o triplo de um número, 3x, menos 40. Então, depois que você aplica o triplo, você tira 40. Beleza, então tá aqui, ó. Se você quiser, né? A gente, ó, comparando com a de cima, bem parecida, né? A estrutura. Você já começa multiplicando por 2 para poder cancelar esse x sobre 2 aqui, que aí você já some com as frações, você já fica mais seguro de repente, né? Então, ó, todo mundo multiplicado por 2. Então, eu fico com 6x menos 80 igual x, né? Que aí cancelou aqui por causa desse vezes, mais 40. Pronto, apliquei o princípio multiplicativo de cara, ajustei aqui, não tem mais fração, já estou com mais moral. E aqui você vai fazendo, né? Passa para lá, passa para cá, o menos 80 vai para lá, o mais x vem para cá com o menos x, 40 mais 80, 5x igual a 120, então x é 120 por 5, que vai dar 24. Então, conjunto de solução, 24. 3 números consecutivos somam 369. Determine o maior deles. Bom, números consecutivos. 1, 2, 3 são números consecutivos. 6, 7, 8, 20, 21, 22 são números consecutivos. Se você foca no primeiro número, quem vem depois é uma unidade a mais e quem vem depois é mais uma unidade a mais. Ou comparado ao primeiro, mais 2 unidades. Né? Foca no número do meio. O que acontece com o número do meio? É o 21. Por exemplo, nesse exemplo aqui, 21. Quem vem antes dele é uma unidade a menos, quem vem depois é uma unidade a mais. Se você foca no último, você tem uma unidade a menos e depois 2 unidades a menos. Qual é a diferença disso? Nesse primeiro caso que eu falei, eu represento assim, ó, x mais 1 e x mais 2. No segundo exemplo, eu represento como x menos 1 e x mais 1. E no último caso que eu falei, eu represento como x menos 1 e x menos 2. Tá? São formas de representar 3 números consecutivos. E aí, tanto faz, você vai resolver, vai encontrar o que você quer. No caso, no primeiro exemplo aqui, o x é o menor dos números, no segundo, o x é o número do meio e no terceiro, o x é o maior número. Determine o maior deles. Nessa minha lógica, o ideal seria usar a terceira linha, que aí eu encontro o x e já é diretamente o maior deles. Mas a melhor forma para esse exercício, já que eu vou somá-los, é usar a forma do meio, tá? Essa forma daqui é ótima. Por quê? 3 números consecutivos somados dão 369. Então eu faço isso aqui, ó, x menos 1 mais x mais 1 igual 369. E aí o que acontece? Aqui, ó, eu já cancelo o menos 1 e o mais 1. Ó. Fica só x e x, que é 3x, igual 369. Então, x é igual 369 por 3, que vai dar 123. Tá bom? Então, x é igual a 123. Aí, no caso dessa resolução, eu usei, né, a do meio. Então, x é o número do meio, 123. Então, naturalmente, o próximo número é o 124.
e o anterior seria o 122. Então, o maior deles é o 124. Então, o maior é 124. Agora, na letra D. 3 números pares consecutivos somam 702. Determine o menor deles. O que está acontecendo aqui agora? São números pares. Quando você representa algebricamente alguma coisa, né, a representação algébrica representa uma ideia. Se essa ideia não está muito clara na sua cabeça, é importante você fazer simulações até você entender do que se trata. Então, são 3 números pares. Seria o quê? 2, 4 e 6. Né? 10, 12, 14. O que está acontecendo? Você observa, os números estão indo de 2 em 2. Né? Então, quando você tem números consecutivos, vai de 1 em 1. Números seguidos, em sequência. Agora, números pares, aí vai de 2 em 2. Né? Então, eu vou usar a mesma ideia do anterior, só que não é de 1 em 1, é de 2 em 2. Então, eu vou representar assim, ó, o x, né? Vou representar o x mais 2, e ao invés de eu colocar aqui um x mais 4, porque se eu pego o x como sendo o primeiro, o último já é 4 unidades a mais, né? Então, seria um x mais 4. Eu vou pegar e vou colocar aqui o x menos 2, né? Que aí vai dar a ideia de eu estar encontrando o número do meio. Né? Então, x menos 2 mais x mais 2 vai dar 702. Pronto. Aí aqui, ó, mesma ideia do anterior. Menos 2 mais 2, já foi. X, 3x, igual 702. Então, x vai ser 702 por 3, que vai dar 234. No caso, eu estou encontrando o número do meio. Eu quero o menor deles. Então, vai ser o 234, o 236 e o número que eu quero, o 232. Então, o menor é 232. Beleza? Letra E. 3 números ímpares e consecutivos somam 831. Determine o maior deles. No caso, ímpar consecutivo seria tipo 1, 3 e 5. Né? Mesma estrutura do par. Né? Eles vão de 2 em 2. Então, eu vou fazer a mesma coisa. É engraçado que é a mesma representação, tanto para par quanto para ímpar. Então, ó, x mais 2, peguei o do meio e o maior, e aqui x menos 2, igual 831. Dá no mesmo. Menos 2 mais 2, acabou. 3x igual 831. E aí, 831 por 3, que vai dar 277. Então, determine o maior deles. Então, eu tenho 277, eu tenho 279 e eu tenho 275. Então, o maior é 279. Beleza, na letra F, a soma de um número com sua terça parte é igual à metade desse número acrescida de 30. Qual é esse número? Então, vamos lá. A soma de um número. O número é x. Então, a soma de um número com sua terça parte, então x mais x sobre 3, é igual a metade desse número acrescida de 30. Então, é igual a metade desse número acrescida de 30, mais 30. Aqui, a gente pode ter uma interpretação diferente, fazendo o seguinte, x mais x sobre 3, ok? E aí você montar assim, ó, x mais 30 sobre 2. Só que esse jeito aqui não é o jeito correto. Por quê? É igual a metade desse número acrescida de 30. Aqui a acrescida está no feminino. Né? Eu poderia ter escrito acrescido de 30. Só que essa mudança do artigo, do A pelo O, vai mudar completamente. Porque é acrescida a quem? A metade, que é feminino. Se fosse acrescido de 30, o acrescido de quem? Seria do número. Então, para ter essa representação aqui, teria que ser acrescido. Teria que ser acrescido. Então, não é desse jeito aqui, tá? É desse jeitinho separado. X mais x sobre 3 igual x sobre 2 mais 30. E aí, eu começo já, ó, como eu tenho duas frações, o ideal é já eliminar as frações. Então, eu boto aqui 1 sobre 1 e faço MMC. O MMC entre 2 e 3 é 6. MMC entre 2 e 3 é 6. Então, eu vou
multiplicar tudo por 6, vou tentar colocar denominadores todos 6, então aqui eu venho vezes 6, vai dar um 6x, mais, seria, no caso, né, o que acontece? 6x sobre 6, tá? Mantendo a fração equivalente, eu teria multiplicado por 2, eu teria 2x sobre 6, sobre 2, vezes 3, 3x sobre 6, e aqui, multiplicado diretamente por 6, eu teria 180 sobre 6. Aí o que acontece? Como está tudo sobre 6, eu multiplicaria por 6, né? E eliminaria todos os denominadores, tá? Aí, só que o que acontece? A gente, na prática, não faz isso, né? A gente já faz... quando a gente faz um MMC e aplica esse MMC aqui já logo em todos os denominadores, eu já escrevo essa parte de baixo. Deixar de ter a fração, né, é por conta disso. Todas as frações vão ter o mesmo denominador, eu multiplico por 6, né, para poder eliminar os denominadores e pronto. Então, você tem a mesma parte de numeradores, né, sem a fração. Então, a gente já, para economizar tempo, a gente já escreve direto. Tranquilo? Esse é o motivo do denominador simplesmente sumir. Nada simplesmente some, né? Tudo tem um princípio por trás, seja aditivo, seja multiplicativo. Então aqui eu vou ter 8x igual 3x mais 180. Então, 8x menos 3x igual 180. 5x igual 180. X igual 180 por 5, que vai dar 36, é a resposta. O número é 36. Então vamos lá, encontrar dois números consecutivos. Então é o caso do x e x mais 1, né? Cuja soma seja igual à soma de 2/3 do número com 9/7 do maior. Então, encontrar dois números consecutivos cuja soma seja igual à soma de 2/3 do número, 2/3 de x com 9/7 de x mais 1. E isso vai ser igual à soma desses dois números consecutivos, do x e do x mais 1, beleza? É o que está aqui, ó. Encontrar dois números consecutivos, x e x mais 1, cuja soma, x mais 1, seja igual à soma de 2/3 do número com 9/7 do maior. Beleza, então esse x sobre 1, x mais 1 sobre 1, esse d vira vezes, 2 vezes x, 2x, 3 vezes 1, 3, e aqui 9 de vezes x mais 1, eu vou fazer a distributiva. Então eu vou ficar com 9x mais 9 sobre 7 vezes 1, que é 7. E aqui 2x mais 1. O MMC entre 3 e 7 é 21. 3 para 21 é 7. Então eu já coloco logo, ó, 14x, já não boto fração. E 7 para 21 é 3. Todo mundo aqui em cima vai ser multiplicado por 3. Então 3 vezes 9x dá 27x. E 3 vezes 9, 27. Aqui, sobre 1, beleza, vai 21. 21 vezes 2, 42x. 21 vezes 1 é 21 mesmo. 14x mais 27x vai dar 41x. 42x já voltou, então vem aqui menos 42x igual 21. E o mais 27 vai para lá, menos 27. Então eu fico com menos x igual menos 6. Então aqui, para encontrar o valor de x e não o valor de menos x, eu multiplico por menos 1. Ao multiplicar por menos 1, na equação inteira, né, menos x vezes menos 1 vai dar x, e menos 6 vezes menos 1 vai dar mais 6. Então, x igual a 6 é um número. Então, os números são 6 e 7. E fim. Roberto disse a Amanda: pense em um número, dobre esse número, some 12 ao resultado. Divida o novo resultado por 2. Quanto deu? Amanda disse 15. Roberto imediatamente revelou o número de origem em que Amanda havia pensado. Calcule esse número. Então vamos lá. Pense em um número, o número é x. Dobre esse número. Então o x passa a ser 2x. Some 12 ao resultado. Então, mais 12. Divida o novo resultado por 12. Então, após somar 12, eu vou dividir por 2. Então, a divisão por 2 vai aqui para cima de todo mundo. Quanto deu? Aí pronto, aí aqui deu 15.
Beleza, então aqui, vamos lá, multiplico por 2, a equação inteira. Esse sobre 2 vai se cancelar, então 2x mais 12. E aqui 15 vezes 2 dá 30. Então 2x igual 30 menos 12, né? Passou para lá. 2x igual 18. X igual 18 por 2, que dá 9. O número é 9. Ah, será mesmo? Vamos lá, pense em um número. 9. Dobre, 18. Some 12, 30. Divida por 2, 15. Fechou, é esse mesmo. Resolva as equações, sendo U igual a R. Então, o universo é o conjunto dos números reais. O que isso quer dizer? Número real, todo número que você conhece, né? Número decimal, positivo, negativo, fração, dízima, tudo faz parte do conjunto dos números reais. Então, você vai resolver a equação em paz, que o resultado que der está valendo. Ah, mas e aí eu não entendi muito bem isso. Por exemplo, variações. Se você encontra, por exemplo, né, tipo assim, se você tem um x igual a 3 meios na resposta, né? Aí digamos que o universo seja o número os números reais. Então significa que a solução, né, é 3 meios. Se você coloca um universo igual aos naturais, né, números naturais, aí a solução, o 3 sobre 2, é um número racional, não é um número natural, né? Então a solução seria vazia, né? Então é isso que acontece quando você encontra uma resposta, sendo que essa resposta está fora do conjunto universo. Aí você coloca que a solução é vazia, né? Um conjunto vazio. Não é o caso, sendo U igual a R, qualquer número que você encontrar está de boa, faz parte da solução. Agora, uma observação. Você conhece algum número que não seja real? Escreve aí nos comentários. Dá um exemplo de um número que não seja real. Aqui, menos 3 vezes 3x menos 42. Então, aqui tem um parênteses, tem uma multiplicação. Vou aplicar a propriedade distributiva. Então, eu começo aqui com 9x. Menos 3 vezes menos 42 vai dar mais 126. Igual, distributiva novamente, 14x menos 52 vezes 2 vai dar 104. Beleza, então aqui, ó, uma outra coisa também que eu não comentei antes, nós temos um princípio chamado princípio reflexivo da equação. O que acontece? Eu digo que se o A é igual a B, o B é igual a A, né? De vez em quando a gente pode usar isso nas equações para facilitar a nossa vida. Nesse caso aqui, ó, o que acontece? Menos 9x mais 126 igual a 14x menos 104. Se eu jogar o 14 para lá, ele vai ficar negativo. Já tem um negativo ali, o x já vai começar com negativo. Claro que eu posso chegar e multiplicar por menos 1 e tal. Mas aí o que acontece? Eu posso, de modo alternativo, escrever isso aqui, ó, 14x menos 104 igual menos 9x mais 126. Nessa montagem, vai ficar mais 9x e aí ele fica positivo, bonitinho. Eu não preciso me preocupar em multiplicar por menos 1 depois. O menos 104 foi para lá, ficou mais 104. Beleza, então aqui eu tenho 23x igual 230. X igual 230 por 23, que vai dar 10. Então o conjunto de solução é 10. Letra B, aqui o MMC entre 2 e 5 é 10. 2 para 10, multiplico por 5, vai dar os 5x. 5 para 10, eu vou multiplicar por 2. Aí aqui, ó, uma estratégia. Aqui eu tenho que fazer uma distributiva, né? Então, você dá uma pausa, não faz a distributiva de cara. Você pega e escreve a conta. Isso vai te dar uma segurança maior para, caso você esqueça de fazer a distributiva, só multiplica o primeiro número, enfim. Isso é muito importante, tá? Eu já vi muito aluno errar equação por conta do esquecimento de multiplicar todo mundo, né, do numerador quando eu faço esse MMC. E aqui 2 vai ser 5 também, 5 vezes 1 vai dar 5. Pronto, aí tem essa distributiva aqui direitinho, né? 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes menos x vai dar menos 2x, igual 5. Então, ó, 5x menos 2x, 3x. 5, certinho, mais 2 vai para lá, menos 2. Então, 3x igual a 3, dividiu por 3, x igual a 1, conjunto solução 1.
Na letra C, x mais 3 sobre 2 mais x mais 2 sobre 3 igual menos meio. Aqui o MMC vai dar 6, né? MMC entre os envolvidos vai dar 6, e eu vou tomar esse cuidado da multiplicação por conta do numerador ter uma soma, né? Então aqui o 2 eu vou multiplicar por 3, então eu já vou deixar a distributiva prontinha aqui, tá? Para eu não esquecer. E aqui 2 vezes x mais 2. Do lado de lá, 2 para 6 eu multiplico por 3, vai dar menos 3. Aí aqui é a distributiva. 3x mais 9 mais 2x mais 4. Se eu colocasse uma questão dessa em provas, tanto sétimo ano, oitavo, qualquer, sempre teria uma prova, um aluno que vai, aí coloca 3x mais 3 mais 2x mais 2, esquecendo a multiplicação da segunda parcela aqui do numerador. Muito comum isso. 3x mais 2x dá 5x, 9 mais 4, 13, igual menos 3. Então, 5x igual menos 3, menos 13, né? Mais 13 passou para lá. 5x igual menos 16. Não preciso multiplicar por menos 1, porque o x aqui ó, não tem sinal de menos, então não precisa. Tá? Na parte do segundo membro, sem x, sem nada, pode ser mais, pode ser menos, pode ser o que for. Então aqui, menos 16 por 5 já é a solução. Eu não preciso me preocupar em dividir, a menos que fosse uma questão contextualizada, eu quisesse saber algum valor mais certinho, né, sobre o x, então eu não divido, deixo como está, fração. Letra D, eu tenho aqui MMC entre 2 e 4, é 4 mesmo. Esse menos 1 sobre x tem um parênteses aqui, esse sinal de menos, ele pega muito, tá? Eu já vou fazer a distributiva do sinal de menos. Vou resolver logo essa situação, antes de aplicar o MMC. Então, menos 1 e aqui mais x, igual x menos 1 sobre 4. Beleza, então o MMC é 4, então vamos que vamos. 2 para 4 eu multiplico por 2, então vai ser aqui 2 vezes 3 mais x. Aqui eu tirei o parênteses, eu posso pensar aqui separadamente. Aqui vezes 4 e aqui também vezes 4. Então mais 4x. Igual, aqui 4, 4. Então não altera, é só tirar. Então vezes 1, só para manter o padrão. X menos 1. Distributiva, 6, 2x menos 4 mais 4x igual x menos 1. 2x mais 4x vai dar 6x. 6 menos 4 é 2. X menos 1, passa para lá, passa para cá. Menos 1, menos 2. Então eu vou ter 5x igual menos 3. X igual menos 3 quintos, que é a solução. Letra E, temos aqui uma equação bem grande com frações. Agora eu quero chamar a atenção aqui a esse sinal de menos aqui na frente. A gente costuma chamar de parênteses fantasma. Esse sinal de menos está aqui na frente, ele influencia essa fração seguinte. Então você tem que imaginar como se tivesse um parênteses aqui grandão. Em algum momento, esse sinal de menos vai influenciar os números aqui, todos os números do numerador, tá? A gente chama de parênteses fantasma. Muito bem, aí beleza, eu tenho 2, 4, 3, 6, o MMC entre os envolvidos vai ser 12, então eu tenho aqui 2, para 12 eu multiplico por 6, 6 vezes 3x menos 1, menos 4 para 12 é 3, então aqui ó, 3 vezes 4x mais 2, e aqui ó, já entrou parênteses, então deixou de ser fantasma. 3 multiplicar para 12 vai ser 4, 4 vezes 2x menos 4, 6 para 12 vezes 2. Então, aqui finalizando 2 vezes x menos 5. Distributivo, 18x menos 6. Esse menos agora entra na distributiva. Menos 12x menos 6. Aqui no próximo, menos 4 vezes 2x dá menos 8x. Menos 4 vezes menos 4, mais 16. Igual 2x menos 10. Então aqui, ó, esse sinal de menos do menos 6 e esse sinal de mais do mais 16, se você não presta atenção nessas distributivas e nos sinais de menos na frente, você ia trocar esses sinais. Naturalmente a equação ia estar errada.
Somar logo o que eu puder. 18x menos 12x vai dar mais 6x. E 6x positivo com menos 8x vai dar menos 2x. Menos 6 com menos 6 dá menos 12. Menos 12 com mais 16 dá mais 4. Igual 2x menos 10. Jogou para lá. Menos 2x menos 2x igual... É isso mesmo? Menos 10, menos 4. Então, menos 4x igual menos 14. Multiplicou por menos 1. 4x igual 14. X igual 14 quartos. Que eu posso dividir por 2, simplificando, dando 7 meios, que é a solução. A letra F, a mesma vibe. Esse MMC aqui, entre 3 e 2, vai dar 6. 6. Então, 3 para 6, eu vou multiplicar por 2. E aí eu só multiplico fora. Então, eu vou ter 4x menos 1. Né? Esse 2 vai só no 2 aqui fora. Já contempla a distributiva. E aqui, 2 para 6, eu multiplico por 3. Vai só no 3. Então, vai ter 9. 1 mais x. Igual, aí aqui normal. 2 vezes 3, que vai dar o 3 mesmo. E aqui o menos, cuidado com ele. Aqui o 3 para 6 multiplico por 2. Então, o menos mantém aqui 2 vezes x menos 1. Né? Nosso parênteses fantasma aqui. 4x menos 4, mais 9, mais 9x, igual 3 ao menos 2x, mais 2. Quando eu jogo aqui menos 2 vezes menos 1, vai dar mais 2. Beleza, 4x mais 9x vai dar 13x. Menos 4 mais 9, mais 5. 3 com mais 2 dá 5. Menos 2x. Jogou para lá, jogou para cá. 13x mais 2x. 5 mais 5 foi para lá. Menos 5. Então, 15x é igual a 0. Então, x é igual a 0 por 15. 0 dividido por 15 é 0 mesmo. Então, solução 0. Tudo isso para dar 0. Agora vamos para a parte dos problemas. Sabe-se que o preço a ser pago por uma corrida de táxi inclui uma parcela fixa, que é denominada bandeirada, e uma parcela variável, que é a função da distância percorrida. Se o produto da bandeira se o preço da bandeirada é R$ 4,60 e o quilômetro rodado é 96 centavos, calcule a distância percorrida por um passageiro que pagou R$ 19,00 para ir de sua casa ao shopping. Então, o que acontece aqui? Primeira coisa, né? Você tem uma parcela fixa, tranquilo, e aqui uma parcela variável. As parcelas variáveis, seja o que for na situação, elas vão ser multiplicadas pelo x, tá? E aí, como é que você pode descobrir isso se você não prestar atenção nesse detalhe? O quilômetro rodado é 96 centavos. Então, se a pessoa rodar 1 quilômetro, 96 centavos. Se ela rodar 2 quilômetros, são 2 vezes 96 centavos. Se eu rodar 10 quilômetros, 10 vezes 96 centavos. Você tem um multiplicador aí, pela quilometragem. Então, e é justamente o que ele quer saber. Qual é a distância, qual é a quilometragem. Então, essa distância vai ser chamada de x, e esse x vai ser o multiplicador dessa quilometragem rodada aí dos 96 centavos. Então, eu vou ter o seguinte, eu vou ter 4,60, que é o valor inicial, somado por 96 centavos, que eu vou multiplicar pelo x. Tá? E isso vai ter que dar 19. Pronto, está montada a equação. Vou botar aqui 19,00 para manter o padrão do dinheirinho, ainda mais porque eu estou aqui lidando com números decimais, né? Então vamos que vamos. 0,96x igual R$19 menos 4,60, e aí vai dar 0,96x igual 14,40. Então, x é igual a 14,40 dividido por 0,96. Os dois têm duas casas decimais, então é como se fosse aqui o 1440 por 96, e isso tudo vai dar 15.
x é igual a 15. Então, qual é a distância? 15 quilômetros. É a distância de casa ao shopping. Número 4, para transformar graus Fahrenheit em graus Celsius, usa-se a fórmula tchananã, beleza? Em que F é o número de graus Fahrenheit e C é o número de graus Celsius. Então aqui eu tenho duas letras, elas estão representando números e esses números são a medida da temperatura, tanto em graus Fahrenheit e em graus Celsius. Transforme 35 graus Celsius em graus Fahrenheit. Então aqui na letra A, eu estou querendo dizer que o C é 35, tá? Então eu vou pegar a fórmula e vou substituir aqui na fórmula. Então eu vou ter 35 igual a 5F menos 32. Já vou fazer essa distributiva. 5 vezes F dá 5F e 5 vezes 32 vai dar 160 sobre 9. E agora aqui 35 vai multiplicar por 9, que vai dar 315. E aqui 5F menos 160. Então, ó, propriedade reflexiva já está do jeito. Então, 5F, 315 mais 160, que é 475. Então, o F vai ser 475 dividido por 5. Isso resultando em 95 graus. Então, quando aponta 35 graus na escala Celsius, a temperatura vai ser de 95 graus na escala Fahrenheit. E na letra B, com a temperatura em que o número de graus Fahrenheit é o dobro do número de graus Celsius. Então, o grau Celsius quanto é? Não sei, é X. Então, o grau F, o Fahrenheit, vai ter que ser 2x, tá? É só trocar certinho na letra correspondente. Então, eu vou ter aqui x igual 5 multiplicado por 2x menos 32 sobre 9. 9 já passa para 9x, né? E aqui 10x menos 160. Eu também posso, assim, eu não gosto muito, né? Eu gosto sempre de manter o padrão. Mas aqui, o que a gente pode fazer? A gente pode, ao invés de encontrar uma estrutura de equação sendo x igual a um número, a gente pode colocar um número igual a x, né? Aquela ideia do princípio reflexivo. Então eu posso chegar e fazer assim também, ó. Eu pego o menos 160 e jogo para lá, ficando 160. E aqui o 9x jogando para cá, ficando menos 9x. Então 160 é igual a x, usando a ideia da propriedade reflexiva. Então, se você, geralmente a gente faz o x do lado esquerdo, mas se você fizer a resolução do x do lado direito, dá na mesma, é a mesma coisa. 160 igual a x, x igual a 160. Com isso você economiza passos, né? De jogar para lá, multiplicar por menos 1, às vezes a gente se enrola com o sinal, então a gente pode fazer desse jeito também e dá bom. Então x igual a 160 graus, então qual a temperatura em que o número de graus Fahrenheit é o dobro de graus Celsius? Então, são os 160 graus Celsius, que vai corresponder a 320 graus Fahrenheit. Número 5, um vendedor recebe de salário mensal um valor fixo de 1.600, mais um adicional de 2% das vendas efetuadas por ele durante o mês. Com base nisso, bom, vamos lá, 2%, né, é 2 por 100 ou 0,02. Então, dependendo do valor da venda, você vai aplicar esse multiplicador aí de 0,02 ou 2 sobre 100. Forneça uma equação que expressa o rendimento mensal desse vendedor em função de suas vendas. Então, X está para venda. Então, o que vai acontecer? Ele vai ganhar 1.600 e vai somar com o que ele vendeu. Se ele vendeu 10 mil, você calcula 2% de 10 mil e soma. Se ele vendeu 50 mil, você faz 2% de 50 mil e soma o 1.600. Como ele vendeu X, vai ser 2% de X, ou 0,02X, somado com 1.600. Tá? Então é isso que vai acontecer. Se fosse com número, você faria os 2% e somaria com 1.600. Então, para ficar bonitinho do jeito que eu peço, o valor mensal é Y. Então, eu venho aqui, ó, Y igual 0,02x mais 1.600. Pronto. E agora aqui determine o total de suas vendas em que o seu salário foi de R$ 4.740. Então, esse valor de 4.000 é o Y. Então, eu venho aqui, 0,02x mais 1.600
vai ser igual a 4.740. Então, só resolver usando tudo que a gente já está craque. Então, essa continha aqui vai dar 3.140. E aí, x igual 3.140 dividido por 0,02. Não precisa se apertar. Você tem duas casas aqui, você acrescenta 2 zeros e aí você ignora essa parte decimal. Então, é só fazer 314.000 dividido por 2. 314.000 dividido por 2 vai dar 157.000. O cara vendeu 157.000, ele vai ganhar R$4.740. E viva o capitalismo. Total de vendas, R$157.000. Número 6, em uma loja de som e imagem, cada vendedor recebe R$80 por semana e mais a comissão de R$5 por aparelho de DVD que vender. Amanda vendeu 8 aparelhos em uma semana, Roberto 4. Responda se Amanda recebeu o dobro do que ganhou Roberto nessa semana, justificando sua resposta. Bom, vamos lá. Amanda, ela ganha, no caso, R$80, mais comissão de R$5 por aparelho. Ela vendeu quantos? 8. Então, 5 vezes 8. E o Roberto ganha 80 mais 5 vezes 4. Então, 80 mais 40, que dá 120. E aqui 80 mais 20 igual a 100. Recebeu o dobro? Bom, não, né? Ela não recebeu o dobro. Agora, por que a gente pensa nisso? O que é o dobro aqui, né, no caso? A comissão vai ser o dobro, né? Porque ela ganhou 40 e ele ganhou 20. Mas tá falando sobre o salário, né? E aí não é o dobro. Então isso é para desmistificar, porque assim, na dúvida a gente sempre pensa em proporcionalidade, né? Quando a gente está com dúvida em alguma coisa. E nem sempre se aplica a proporcionalidade. Então você vê, ela Amanda vendeu o dobro, mas ela não vai ganhar o dobro, né? O salário, no caso do pagamento. E por que isso acontece? Porque essa estrutura de cálculo não tem só multiplicação. Se eu tivesse só multiplicação ou só divisão, você poderia pensar em proporcionalidade. Mas no caso aqui, como eu tenho uma adição, essa adição quebra a proporcionalidade. Se eu tivesse uma potência, também quebraria a proporcionalidade. Você só pode trabalhar com proporcionalidade, entre parênteses, regrinha de 3, se eu tiver somente multiplicação e divisão. Calcule quantos aparelhos de DVD um funcionário precisa vender para receber 145 no final de semana. Então, vamos lá. Você pode fazer por tentativas, né? No caso, a Amanda, ela já vendeu 8 aparelhos e já ganhou 120. Para 145 falta muito pouquinho, né? Você pode fazer por aí, mas de um modo prático, montar uma equação. E aí a estrutura que eu escrevi aqui já está prontinha, né? Porque, veja, eu fiz 80 mais 5 vezes 8, 80 mais 5 vezes 4. E esse 4 e esse 8 são as vendas. E, em geral, a venda eu vou chamar de X. Então, eu vou chamar aqui aparelho de DVD, eu vou chamar de X. Então, eu vou ter 80 mais 5x. E isso vai dar 145. Pronto, aí você resolve. 145 menos 80, que vai dar 65. E aí x é igual a 65 por 5, x igual a 13. Então, para você ganhar 145, você tem que vender 13 aparelhos. Número 7, uma pessoa vai escolher um plano de saúde entre duas opções A e B. O plano A cobra 100 de inscrição e 50 por consulta em um certo período. E o plano B cobra 180 de inscrição e 40 por consulta no mesmo período, considerado aqui no A, né? Poder fazer uma comparação. Determine sob que condições o plano A é mais econômico, qual condição o plano B é mais econômico e qual condição os dois planos são equivalentes. Então vamos lá, o plano A vai ser aqui por consulta, né? Por consulta eu vou chamar de X. Então o plano A vai ser R$100, que todo mundo vai ter que pagar, e vai ter que pagar R$50 por consulta, 50x. E o plano B, que é 180, mesma estrutura, mais 40x. O ideal aqui é você partir primeiro para a equivalência, porque quando você tem a equivalência, o mesmo valor, você tem a equação. Então eu venho aqui, 100 mais 50x igual a 180 mais 40x. É só resolver. Letra para um lado, número para o outro, mudou de lado, mudou o sinal. Então, 180 menos 100. 50x menos 40x dá 10x. 180 menos 100 dá 80. Então,
x igual 80 por 10, que dá 8 consultas. No caso dos equivalentes, são 8 consultas. O plano A mais econômico e o plano B mais econômico. Quando isso vai acontecer? Eu já peguei a igualdade. Agora, perceba que a consulta do plano A é mais cara do que a consulta do plano B. Então, eu já parti da igualdade, né? Então, agora eu vou pensar em aumentar o número de consultas. 8, 9, 10, né? E vou diminuir o número de consultas. 7, 6. Então, o que acontece? O plano A, cada consulta individualmente é mais cara. Então, ele vai ficar mais caro a partir da 8ª consulta, né? A 9ª, a 10ª, ele vai ficar mais caro. Logo, o plano B vai ser mais econômico. Então, 9 consultas em diante, o plano B fica mais econômico, fica mais barato. E até 7 consultas, né, o plano A é mais barato. Quais condições o plano A é mais econômico? Então, até 7 consultas. E o B é mais econômico a partir de 9 consultas. E a equivalência é em 8 consultas. Beleza, galera? É isso. E aí, fechamos mais um videozinho. Aproveitem, estudem, naveguem pelo canal. Esse é o 4º vídeo do projeto, então já temos mais 3 vídeos prontos. Estuda, compartilha com os colegas. Vamos que vamos, galera. Um grande abraço. Fui.